picture for me? What, madam? Yes, could you please take a picture? Oh, you mean photo? Photograph? Yeah, the photograph. Yes. Okay, perfect. madam. I will take photograph. Alright. Gente, a gente fez aqui essa pequena ilustração para demonstrar que quando você viaja, você encontra pessoas com diferentes sotaques. O Marcos, meu amigo, apresento agora a vocês, já morou em vários países e ele fala inglês, porém ele não tem um sotaque específico de um lugar, não é verdade, Marcos? É verdade, é verdade. Como eu aprendi inglês na Índia, morando na Índia, a Índia tem ainda um pouco da mistura do inglês britânico com o americano pela parte, né, da colonização britânica, e historicamente hoje eles estão querendo muito imitar os americanos, então... Mas eu tinha um sotaque indiano forte quando eu aprendi, e aí com o tempo, quando eu saí da Índia, eu fui perdendo esse sotaque indiano forte e acabei me deparando sem ter sotaque de nenhum lugar específico. Isso é muito interessante de falar, porque eu vejo muitas pessoas comentando assim, eu não quero falar inglês, eu tenho vergonha de falar inglês porque o meu sotaque é muito forte. E agora eu te pergunto, Marcos, você já viajou para vários países, Rússia, Índia, países do continente africano, fez um mochilão na Europa. Você viu alguém com um único sotaque falando? Ou você viu uma pluralidade de sotaques? Ah, sem dúvida, cada lugar tem um sotaque diferente, né? Tipo, todo país, nenhum país, eu acho que eu nunca encontrei dois países que tivessem exatamente o mesmo sotaque igual. E aquilo, né? O sotaque ele serve só para identificar de onde você veio, mas não necessariamente você precisa ter um sotaque daquele lugar onde você está para as pessoas te entenderem. Por isso que eu acredito que a importância da língua é você se comunicar, é você falar e o outro te entender. E não necessariamente você falar do jeito que o outro fala. Por quê? Porque nós somos de países diferentes, nós somos de lugares diferentes. Então, o sotaque nada mais é como uma identidade de um lugar e não necessariamente uma forma para a pessoa te entender. Ou seja, só porque você tem o sotaque não significa que você fala inglês perfeito ou que o seu inglês é de má qualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não exclui a outra. Você pode sim manter o seu sotaque, por exemplo, eu aprendi inglês nos Estados Unidos. Mas eu sou brasileira, então eu tenho sotaque dos dois. Às vezes, quando eu tô em outros países, eu tava em Bangladesh no passado, enfim, passei por alguns países na Europa também, algumas pessoas ficavam assim confusas. Você é dos Estados Unidos? Onde você é? Porque o meu sotaque é misturado. Mas em nenhum momento a pessoa deixou de me entender por causa do meu sotaque. Então, se esse é um problema que tá te atrapalhando a se comunicar em inglês, você precisa trabalhar isso na sua mente. Você não precisa excluir o seu sotaque para se comunicar. É claro, você precisa ter cuidado sim com a pronúncia, mas uma coisa não exclui a outra. Então eu quis trazer um convidado especial hoje, que teve experiência com diversos sotaques e que hoje não acredita que tem um sotaque específico de um único lugar, mas que conseguiu viajar para tantos lugares e tem, nossa, quantas histórias e experiências que você tem, né? Até tem algumas histórias engraçadas com situações de sotaque que envolveram outra língua, né? Conta pra gente então, pro pessoal, um pouquinho. Aí é uma história muito engraçada. Eu estava com a minha família, a gente estava viajando e a gente foi passar 3 dias em Londres. E aí a gente estava lá no centro, lá perto do Big Ben, e aí uma mulher se aproximou de nós e ela pegou o celular dela, tirou e mostrou o celular e falou assim: vocês poderiam, por favor, tirar uma foto? Aí a gente olhou aquilo, achou meio estranho, né? Mas a gente pensou, poxa, talvez é um estrangeiro que fala um pouquinho de português e ele tava tentando, né? Percebeu que vocês falavam Exatamente, português. ouviu como a gente só conversa em português, ouviu a gente falando em português e falou, vou pedir pra eles tirar uma foto praticando meu super português, né? E aí a gente pensou também na outra possibilidade, pode ser que seja uma brasileira tentando botar o português dela com sotaque em inglês para as pessoas entenderem. E aí a gente perguntou em português, né? Você quer que tire uma foto? Ela, vocês também são brasileiros! Ou seja, ela era uma brasileira que estava tentando usar o sotaque, né, para as pessoas entenderem ela. Mas nós entendemos ela, sim, porque nós somos brasileiros. Mas um americano, um britânico não teria entendido ela, porque ela não falou a língua inglesa. Ela focou no sotaque, não na língua. E aí isso meio que foi o problema, né? A dificuldade dela. Se ela tivesse focado em realmente falar as palavras da língua e não se importar com o sotaque, ela poderia ser entendida melhor.
E isso é uma coisa, assim, é uma história interessante pra mostrar pra vocês como que as pessoas às vezes confundem isso, né? Essa questão de sotaque e a língua em si, a língua inglesa. E é uma coisa tão simples, né? Você aprender a falar uma frase. Can you please take a picture? Fácil, você consegue aprender isso antes da sua viagem. Então, não fique travado achando que você precisa ter um sotaque específico, mas foque sim no inglês em si. O inglês como a língua, aprenda o vocabulário, aprenda as expressões. Inclusive, se você ainda não sabe, nós fizemos um curso especial justamente para pessoas que querem viajar, mas não falam inglês, ou falam, mas não se sentem confiantes. E a gente faz esse curso especificamente para você que quer viajar. Então ali você consegue ter todas as informações necessárias para você se preparar antes da sua viagem. E na descrição desse vídeo aqui embaixo você vai conseguir perceber que tem um link, um site, onde você pode clicar e olhar com mais calma todas as coisas que vêm inclusas nesse curso e como você pode se preparar para realmente falar inglês. Deixa esse sotaque para lá e foca no inglês. Dear madam, Thank you so much. Have a good one. you are very welcome. Bye bye. Com vários certeza, países. com certeza. Realmente é. Realmente. Realmente. Feliz! Muito obrigada por ter compartilhado a sua história.